o senhor encontra base para usar as 7 igrejas como vislumbre profético das etapas que a cristandade enfrentaria? Ok. Eu acho que para isso nós teríamos que entender que isso que foi exposto é correto, porém não é só isso. Observando a questão da presente era, e a gente voltando um pouquinho lá para a questão das parábolas, nós percebemos que houve a rejeição, e depois o que aconteceu? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, aqui eu já vou me reportar a questão das parábolas encaixando aqui. Primeiro nós temos que compreender a definição de reino dos céus. Reino dos céus, nós temos 3 definições básicas. Primeiro, o reino dos céus em seu aspecto espiritual. O aspecto espiritual envolve todos os nascidos de novo de todas as eras. Esse é um aspecto. Outro aspecto do reino dos céus tem a ver com o aspecto terreno, que tem a ver com os pactos estabelecidos com Deus, com Israel. Então, no pacto abraâmico foi prometido terra, descendência e bênção para a nação de Israel. E tudo isso se completa no reino milenar. O cumprimento de todos esses pactos. Aliás, pactos que determinam um território terreno, que vai do Eufrates até o rio do Egito, no capítulo 15, num pacto de sangue. Pacto este com valor incondicional, porque somente o Senhor passou entre o holocausto, e Abraão não. Então se tornou, o que está em voga é a palavra de Deus. Então esse segundo aspecto do reino dos céus tem a ver com o aspecto voltado para Israel, do cumprimento da promessa para Israel. Agora, como estávamos falando que as parábolas estão dentro do mesmo período cronológico, tem um aspecto do reino dos céus ligado aos aspectos do mistério. A igreja é um mistério. É um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Isso. Né? E nós vemos claramente que existe um parênteses no meio. Né? Por exemplo, olhamos, a profecia do profeta Isaías. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Já aconteceu. Parênteses, igreja. O governo está sobre os seus ombros e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Reino. Então tem um parênteses no meio. Tá? Esse aspecto é o aspecto misterioso do reino dos céus. E é disto que nós estamos falando. Então quais são esses aspectos que aqui são revelados? Né? Então, quando nós chegamos aqui no livro do Apocalipse, nós vemos que o livro do Apocalipse, ele não se detém simplesmente ao momento histórico, né? Porque a chave está no versículo 19 do capítulo 1. Escreve, pois, as coisas que viste do passado, as coisas que são do presente e as que hão de acontecer depois dessas, apontando o futuro. Então, aqui nós temos o descortinar, a revelação do plano de Deus. E quando nós chegamos nesse ponto, nós observamos alguns aspectos que eu diria que não poderiam ser uma mera coincidência. Por quê? Porque esse desenrolar, ele faz um sentido dessa harmonia. Então, por exemplo, você pega a carta da igreja de Éfeso, desejada. Né? É a igreja apostólica e pós-apostólica, aí dos anos 30 até o ano 100. Certo? Peraí, pastor. A igreja apostólica que ele está falando não é a igreja apostólica de hoje, é a igreja do tempo dos apóstolos. Isso. Tem que explicar. É que eu estou tentando ser conciso uma vez. Isso. Tá. Né? Então aqui nós estamos trabalhando esse aspecto que Jesus é autoridade. O que eu concordo com o pastor no aspecto de soberania, do controle que ele tem. Então, se nós formos ver esses aspectos do futuro que são desenvolvidos à frente, são para motivar a igreja diante daquele momento difícil que eles estavam passando, olhando que Deus é soberano, foi soberano e será soberano. E ele é de inteira confiança, põe a sua fé nele. Né? Então, existe esse respaldo, existe esse respaldo para a igreja. Então aqui nós estamos falando da época da semeadura, olhando agora para a parábola do semeador.
foi quando começou a semeadura. Né? Haverá uma semeadura durante toda a era. Começou lá, vai se desenvolver. Quando nós chegamos na carta da igreja de Esmirna, do ano 100 ao 313, onde, vamos dizer, houve a perseguição, com Nero, tudo aquilo que já foi falado e mostrado, inclusive na introdução, né, do programa, nós podemos ver que Esmirna significa mirra. E a parábola do trigo e do joio demonstra que esta semeadura será imitada por uma falsa semeadura. E isso nós vemos ocorrendo aqui. E podemos observar isso pelo desenrolar das coisas. Esse misturar da semente. A história da igreja demonstra que houve essa mistura e existe essa mistura. Né? Já na terceira carta, a carta de Pérgamo, olhando 313 até o ano 600, aí envolvendo já Constantino, o início da Igreja Católica, né? Nós vemos aspectos aqui, por exemplo, Pérgamo significa o quê? Completamente casada. E aqui o problema está com uma aliança mundana, que traz problemas até hoje para a igreja. E olhando essa parábola do grão de mostarda, nós podemos observar que o reino assumirá grandes proporções, como assumiu. Então, esse relacionar aqui, nós podemos observar que existe esse desenrolar harmonioso entre as parábolas e entre as cartas. Deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor, pastor. Mas quem lê Mateus 13 não vê ali nenhuma... Não pode tirar de Mateus 13 nenhuma ilação de que Jesus está contando uma história progressiva. Não é verdade? Não. Dá para fazer isso? Não, eu acho que dá. Dá? Eu acho que dá. Pela própria questão que eu estou apresentando. Jesus contou as parábolas, ele dá a dizer assim, ó, vai acontecer assim primeiro, depois vai acontecer assim, depois vai... É isso? É exatamente o que eu estou falando. Pastor. Exato. Porque o que ocorre? Se nós formos observar o desenrolar da história da igreja, que está dentro do mesmo período cronológico que a presente era, nós podemos ver que as coisas elas se harmonizam. Não estou falando que uma é cumprimento de outra. Mas estou falando que elas estão dentro do mesmo período, então tem que haver correlação. Não, o que eu talvez tenha me expressado mal. Só dá para fazer essa correlação depois que o tempo passou. Ninguém naquela época poderia usar os textos para fazer uma projeção, vai ser assim, ou não. Aí que entra a questão dos mistérios. Os mistérios estão sendo revelados. Né? Por isso que tem um aspecto misterioso do reino dos céus. Que são aquelas questões que não tinham sido reveladas outrora e que nessa presente era estão sendo reveladas e reconhecidas. Tá, então já ficou claro o paralelo que o senhor faz das 7 cartas com as parábolas do reino lá de Mateus 13.